Saudações, habitantes do mundo dos 12. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu passei a luta do Heliocalypse, onde você luta ao lado de Pandora contra Babidur. Essa luta era considerada a luta solo mais difícil do jogo, pelo menos antes da atualização 2.70, e o motivo dessa dificuldade era que se a Pandora fosse derrotada, você perdia a luta. E como a inteligência artificial dela tinha de tudo, menos inteligência, essa luta se tornava muito difícil, especialmente por algumas classes. Porém, depois da atualização 2.70, nós jogadores que controlamos a Pandora agora. Ficou muito mais fácil e muito mais justo, na minha opinião. Nesse vídeo eu venci a luta com meu Enotroph, mas também vou fazer outros vídeos das minhas outras 5 classes. Basta você pesquisar Babidur no meu canal se você quiser ver alguma classe específica que não seja essa. Lembrando que toda vez que você utiliza um feitiço de danos que não necessita célula ocupada, ou seja, um feitiço que você pode mirar no chão, o Babidur é atraído até você por uma célula para cada linha de dano. Feitiços de danos lançados em alvos sempre atraem o Babidur, independente se necessitam células ocupadas ou não. Golpes em área causam apenas uma atração e não várias atrações para cada alvo afetado. A Pandora também consegue atrair o Babidur com o feitiço de danos dela, mesmo se utilizado no chão. E, caso o Babidur esteja em uma célula adjacente a alguma entidade do seu time, essa entidade vai tomar uma mordida do Babidur para cada linha de dano. Por esse motivo, é praticamente impossível tancar o Babidur no mano a mano. Você sempre tenta construir uma distância segura, para que você não sofra essa mordida de contra-ataque dele. Uma informação importante e útil é que a arma não ativa essa atração e o contra-ataque do Babidur. Então você pode usar a arma para ser o seu dano principal e utilizar feitiços de danos com a intenção de posicionar. Uma grande dificuldade dessa luta é que o Armin Infiel tem um feitiço que faz você retornar para a posição inicial do seu turno. Então não adianta você andar para lado nenhum. Você quase sempre vai retornar para a célula onde você começou o turno. Isso dificulta muito o seu posicionamento. Enotrophs tem boas ferramentas para lidar com isso, como por exemplo a pá que empurra. Uma incrível ferramenta para caso você queira alterar sua posição inicial de turno ou caso você precise afastar emergencialmente o Babidur. Essa pá fica ainda mais impactante se você usar a caixa de ferramentas nela, para que ela possa empurrar 2 vezes por turno. A pá, que causa danos ao ser destruída, também pode ser usada para manipular o posicionamento dos inimigos. Quando ela é destruída, o Babidur é atraído uma célula em direção ao seu Enotroph, e não a pá. Então tome cuidado com isso. Acredito que também seja possível jogar com o feitiço que troca o alvo de lugar com a bolsa, dando ao Enotroph ainda mais controle de mapa. No entanto, eu pessoalmente resolvi jogar com a variante que dá 4 PMs por um turno. Vai depender do seu gosto. Outro feitiço bom de posicionamento é a pá de agilidade, que empurra ao redor do alvo. Pode ser interessante caso você esteja utilizando um Enotroph de agilidade, que é mais focado em danos do que o de sorte e retirada de PM. O feitiço do Armin Infiel é inconveniente, mas ainda assim tem algumas vantagens. É muito importante que você jogue em torno desse teletransporte. Sempre tente ir para o lado do mapa para onde você deseja atrair o Babidur e golpeie o máximo que conseguir, uma vez que você será teletransportado para a célula inicial de qualquer forma. Lembre-se que a Pandora não pode ser derrotada, então fique sempre de olho na vida dela. O Dofus dos Vigilantes cai muito bem para o Enotroph, e o baú de cura dele também facilita muito em manter a Pandora viva. A magia que dá o estado pacifista no inimigo visado pode ser usada em caso de derrota iminente. Deixe ela como plano B. Em casos extremos, há a bolsa que recebe os danos pela Pandora também, caso necessário. Utilize o terceiro feitiço da Pandora sempre que disponível, mesmo que você use no chão. Esse feitiço cura muito a Pandora. Caso seu personagem esteja no alcance da Pandora, use esse feitiço em você, porque aí você e a Pandora serão curados, e não apenas a Pandora. Outro detalhe é que a Pandora tem muita vida máxima, então se você tiver feitiços que curam em porcentagem da vida, esses feitiços serão bastante eficientes. O baú cura em função da porcentagem da vida, então a cura é extremamente alta. É importante também sempre usar o segundo feitiço da Pandora para curar o seu personagem. Tem um alcance alto de 7 células e pode ser usado sem linha de visão. Então, tente sempre se manter razoavelmente perto da Pandora para receber essa cura gratuita, uma vez que a Pandora raramente utiliza todos os seus PAs. Em termos ofensivos, eu decidi utilizar a via de água com foco em redução de PMs. Isso significa que muitos turnos meus seriam focados em atrasar os inimigos. Nesse caso, a Pandora exerce um papel importante de causar danos nos inimigos, já que minha capacidade de causar danos é reduzida. O Babidur possui alta resistência à retirada de PM, mas os outros inimigos têm baixíssima resistência de retirada de PM, então fica muito fácil controlá-los.
Todo Enotroph que chegou nesse estágio do jogo terá um set de sorte e retirada de PM. Isso é ótimo, pois você não precisará investir em nenhum equipamento para vencer essa luta. A luta com o Enotroph de retirada de PM é lenta, porém com poucos perigos. Basta você jogar de forma muito segura, não correr muitos riscos e a vitória será sua. Em relação à ordem de inimigos para focar, você precisa causar danos ao Arma Infiel todo turno, mas eu não recomendo que você foque ele. Eu recomendo muito fortemente que você derrote o Gentirano primeiro. Esse inimigo cura os aliados dele em uma quantidade bem alta e ainda faz isso todo turno. Uma vez com o Gentirano derrotado, suas chances de vitória aumentam consideravelmente. Foque em derrotar o Arma Infiel em segundo. Isso vai permitir você retomar o controle de posicionamento do mapa. Você não mais ficará preso em uma única célula. No entanto, tome muito cuidado, porque no turno que você derrotar o Arma Infiel, se ele já tiver utilizado o feitiço dele de teletransportar de volta para a célula inicial, você será teletransportado para a célula inicial do turno, mesmo que o Arma Infiel tenha sido derrotado. Ou seja, o feitiço dele persiste após a derrota dele, mas apenas nesse turno. Depois disso, você estará livre para se movimentar no mapa de novo. Se você conseguiu derrotar o Gentirano e o Arma Infiel, você já praticamente venceu essa luta. Basta tomar cuidado com a Vira da Pandora. O Tambalgos por si só não faz muita coisa. Você pode deixar a Pandora tancando ele enquanto você lida com o Babidor, causando danos e mantendo-o afastado da Pandora. Recomendo também que você não cause danos ao Tambalgos, porque quanto menos vida ele tem, mais ele buffa os aliados dele. Ele usa esse feitiço de buff a cada 2 turnos, e o buff máximo dele consegue chegar a 30% de danos finais, 3 de alcance, 3 PMs e 30% de crítico, se ele estiver abaixo de 20% de vida. Recomendo que ele seja derrotado por último, depois mesmo do Babidor. Nem mesmo golpeie o Tambalgos. Se você estiver com a Pandora tancando ele, só se cura com a Pandora e passe o turno. Não cause danos a ele enquanto ele não for o último inimigo restante. De dicas gerais, é isso que eu tinha para compartilhar. Espero que tenha sido útil e espero que você aí eventualmente vença esse combate. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!